Matheus Souza, Nicola, um meia e um volante no Galo para a próxima janela de transferências. O Cuca gostaria de mais 4 jogadores. Um atacante de lado, eventualmente um centroavante, um volante e também... Esse volante era importante que fosse um meio-campista completo. E mais um zagueiro, tá? A impressão do Cuca é que falta bastante coisa. Cheguei a contar para vocês na semana passada que o Jair está descartado. Jair, ex-volante do próprio Galo, que hoje está no Vasco, perdão. Também especularam sobre o William Arão. Esse nome chegou a ser debatido lá dentro do Galo, mas não avançou, tá? Sobre o Juninho Capixaba. Na semana passada, uma pessoa próxima ao Juninho me garantiu que 4 clubes brasileiros estão tentando a contratação do Juninho. Flamengo, Palmeiras, o Botafogo e o... Não, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Atlético. E não é da boca para fora, tá? Depois a pessoa até me mostrou algumas coisas super interessantes. Não podemos mostrar, obviamente, tem toda aquela coisa do sigilo, mas dá para assegurar que existiram conversas. Só que é difícil imaginar que o Juninho Capixaba deixe o Red Bull Bragantino para jogar num rival brasileiro. Isso porque ele completou nesse domingo o 5º jogo pelo Campeonato Nacional. Se ele completar o 7º, ele fica impedido de atuar por outro clube no Brasileirão. E aí, tanto o Palmeiras, quanto o Flamengo, quanto o Galo, quanto o Cruzeiro vão deixar de ter interesse na contratação do Juninho. Então, é preciso uma definição rápida. Se o Juninho for de fato negociado, ele não pode mais entrar em campo mais do que uma partida no Brasileirão, tá? Essa é a grande realidade. Preciso te falar agora sobre um rombo de R$500 milhão da Globo. Nessa segunda-feira, em conversa com os jornalistas, a alta cúpula da emissora garantiu que, nesse momento, a pirataria rola solta, especialmente com o Premiere. Também, de acordo com a Globo, de cada 5 pessoas que assistem ao pay-per-view do futebol no Brasil, 4 delas não pagam mensalidade, ou seja, se fazem do uso de pirataria, os famosos gatos espalhados por aí. E o cálculo previsto pela Globo de prejuízo chega a R$500 milhões, com uma observação importante: parte dessa grana deixa de entrar nos cofres dos clubes. O acordo da Globo, tanto com clubes da Libra quanto da LFU, previa um percentual do pay-per-view destinado aos times. Até por isso, criou-se uma campanha de conscientização que passa pela ajuda desses times de futebol, especialmente da Série A. Mas, ao que tudo indica, difícil imaginar esse cenário. Pergunta que eu deixo para você: o que você pensa sobre a pirataria no pay-per-view da Globo? Você considera os valores altos? Considera absurdo? Que eu gostaria de saber a sua opinião. Já uso o espaço para comentário, beleza? Ô, Rafa Leal, me conte mais sobre a sequência do Galo após esse alívio da vitória. Pois é, viagem pra Venezuela. Fiquei com a Argentina na cabeça por conta do Papa. É que eles vão passar pela Argentina. Você não tá errado, Você não. tá igual a geografia de Cipotânea, não passa nem perto. O Galo tá em deslocamento, inclusive, João, neste momento, para Caracas, na Venezuela. O voo era para ter saído por volta de 4 da tarde do aeroporto de Confins. Houve um atraso ali de cerca de 50 minutos na programação do Atlético. A chegada em Manaus seria ali por volta de 19h40, ou seja, 7h40 da noite. 1 hora para o reabastecimento da aeronave, ou seja, sairia para Caracas às 8h40 da noite. O avião ainda não chegou em Manaus, então ainda tem essa pausa em Manaus para o reabastecimento e daí tocam viagem para Caracas, na Venezuela. O Galo deve chegar por volta de meia-noite à capital venezuelana. Mas o grande detalhe, João, Alê e ouvintes, é a quantidade de desfalques que o técnico Cuca terá para esse jogo diante do Caracas. São desfalques ou isso é uma estratégia do Cuca para poupar o elenco? São desfalques, porque 2 jogadores... eles foram autorizados pela direção atleticana a permanecerem em Belo Horizonte. Um deles é o Gustavo Scarpa. O filho dele nasceu pela manhã desta segunda-feira, então foi papai pela segunda vez. Parabéns aí ao Gustavo Scarpa. O Hulk também ficou em Belo Horizonte, viu, João? Pra aprimorar a parte física. Tem mais um filho, não? Não, não que eu saiba. Cara. Não que eu saiba. E o fortalecimento muscular também. O Hulk permanece em Belo Horizonte. No DM, João, quem entrou no departamento médico hoje foi o Igor Gomes. Foi titular ontem contra o Botafogo, ele sofreu uma fratura no 5º dedo da mão esquerda, vai precisar passar por cirurgia, se junta a Guilherme Arana, Alan Franco, Júnior Santos,
Palácios, Cadu e Caio Maia. São 7 jogadores no DM, 9 desfalques ao todo para o jogo contra o Caracas. Ô Ale, o que muda pro Galo sem 2/3 do time? Muda muita coisa, né? Porque eu acho que até a ideia do Cuca era de poupar alguns jogadores, né? Depois desse jogo duro contra o Botafogo. Mas ele ficou sem peças, né? Tanto que acabou viajando lá pra Sul-Americana jogadores da base, né? Então ele vai ter que se virar com o que tem. A intenção dele era de poupar vários jogadores, mas com esse grande número de desfalques vai ser mais difícil. Mas mesmo assim ele pode fazer um time bem competitivo, com qualquer formação que ele colocar em campo, dando chance para jogadores que não têm uma minutagem tão grande. Ele é mais forte, né? Ele é favorito, sim, contra o Caracas, mesmo jogando na Venezuela. Agora, eu disse aqui na semana passada, eu defendo que Atlético e Cruzeiro, se tiverem que poupar em algum momento nessa temporada, pelo menos nesse primeiro momento, que seja na Sul-Americana. Sem dúvida. Eu acho que o brasileiro é muito mais importante e nós já vimos aí ao longo da história que não dá pra brincar com o Campeonato Brasileiro, né? De jeito nenhum. Na hora que você brinca, você acorda, você tá na zona de rebaixamento. E a Copa do Brasil é um torneio, do ponto de vista financeiro, muito importante pro orçamento das equipes. Né? E eu acho tecnicamente, inclusive, mais forte do que a Sul-Americana, a Copa do Brasil. Embora a Sul-Americana tenha times importantes, cada vez mais, inclusive, mas também me chama mais atenção. Se fosse, como no ano passado, no caso do Atlético, a Libertadores, né, João? Aí é outra conversa, aí é outra história, mas de qualquer maneira, nessa primeira fase da Sula, inclusive que tem adversários mais frágeis, não seria também a minha prioridade, e também acho que o Cuca pensa exatamente igual a você, viu, João? Ô, meu caro Rafael Leal, o Galo já tá voando, né? Já tá voando, deve chegar por volta de meia-noite, lá na capital venezuelana. Descansa, treinamento amanhã à tarde, lá em Caracas. E aí o Cuca vai para aquele apronto final, igual fala o nosso Cláudio Rezende. E dentre as possibilidades, né, o Ale falou de jogadores da base que integram o elenco para esse jogo. Foram relacionados o David Cauã, o Zé Felipe e o atacante Pedro Ataíde. Tá aí a lista de relacionados, inclusive, para Caracas e Atlético, terceira rodada do grupo H da Sul-Americana. Para quem tá na live, os goleiros Everson e Gabriel Delfim. Aí as opções para o sistema defensivo: Robert, o Alonso, Ivan Roman, Igor Rabelo, né? Voltou de lesão na semana passada, Lianco, o Rômulo, Vitor Hugo, o Caio, deve ser o lateral esquerdo titular, Natanael, Rubens, Saravia, Bernard, deve começar como titular também. David Cauã, Fausto Vera, Gabriel Menino, Patrick, o Zé Felipe, que é da base, Coelho, João Marcelo, Pedro Ataíde e o Rony. Olha, se você for comparar o time do Atlético que tá indo pra lá contra o time da Venezuela, muito provavelmente o elenco do Atlético é muito melhor, né, Ale? Opa, não dá nem pra pensar em outra possibilidade, né? Mesmo com os desfalques, mesmo com um time que ele coloca ali que seja alternativo, é muito mais forte, é outro nível de futebol, outro nível de investimento, e o Atlético tem toda a condição do mundo de conseguir um bom resultado, e a classificação como primeiro do grupo. Vale lembrar, né, João, que na Sula só se classifica o primeiro, o segundo disputa um playoff com o terceiro colocado que vem da Libertadores. Torcedor atleticano, essa situação que o Galo vem passando aí com os desfalques dos jogadores só mostra o quanto a equipe ainda precisa se reforçar para o restante da temporada. O Galo teve diversos jogadores aí lesionados, o que vem causando aí ao treinador Cuca a ver que o elenco está faltando algumas peças, né? Peças essas que ele até pediu para ser contratado, mas o Galo, por problemas financeiros, não trouxe as contratações que o Cuca pediu. O treinador que deseja pelo menos mais 4 jogadores para poder formar o seu elenco, dentre eles, principal, um volante de marcação. Cuca pede muito essa contratação desse volante marcador. Já teve aí no radar Thiago Mendes, o Ilharão, né? E essa é uma posição muito carente no Galo, que perdeu o Otávio, né? Que era aquele cara ali que fazia essa função. O Galo não conseguiu repor e vem alternando aí alguns jogadores, né? Fazendo essa posição.
E o Fausto Vera, né, que era até um jogador que o Cuca não tinha intenção de utilizar o atleta, já tinha pensado em dispensá-lo. Fausto Vera voltou até a ser relacionado e tem sido titular em algumas partidas por conta desse problema de elenco que o Galo tem, né, um elenco curto. Quero sua opinião nos comentários, não esquece de deixar like no vídeo, se inscrever no canal, deixar o palpite também, né, aí para essa partida de logo mais entre Caracas e a equipe do Atlético Mineiro.